Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio no nosso canal Ciência Free e hoje nós vamos falar desse grupo de hortaliças que são as brássicas. Muito importante para que nós tenhamos esses alimentos, essas hortaliças na nossa alimentação. Vamos lá? As brássicas são compostos, essas hortaliças, por substâncias que são chamadas de glicosinolatos, são compostos bioativos, são estruturas químicas que são constituintes dessas hortaliças, e nós temos aí várias funções desenvolvidas quando nós consumimos essas hortaliças de forma orgânica. E aí são encontradas em hortaliças verdes, da família das Cruciferae, o gênero são as brássicas e a espécie Oleracea. Aqui a gente pode chamar de hortaliças, nós podemos chamar de hortaliças verdes, né? Mas quando a gente quer aprofundar, você pode dizer aí que é do gênero das brássicas. E aqui nós temos as brássicas ou crucíferas, né? A inclusão dessas hortaliças, como brócolis, couve-manteiga, couve de Bruxelas, repolho, couve-flor, rúcula, mostarda, nabo, rabanete, agrião, tem a couza e canola. Todos esses são fornecedores dos glicosinolatos, que é o princípio ativo, tem várias funções no nosso organismo. Os glicosinolatos, eles têm uma estrutura química, e nós não vamos entrar aqui no mérito da discussão, mas para que você possa saber que existem aproximadamente 120 glicosinolatos já caracterizados na literatura. Ou seja, nós temos essas hortaliças com os seus glicosinolatos descritos e o seu potencial benéfico quando consumidos na alimentação. E aí você tem, para a ativação desses glicosinolatos, uma enzima que é chamada de mirosinase. Como é que você ativa essa enzima? Ao comprar o brócolis, as folhas, de uma forma geral, que estão dentro desse grupo, você precisa gerar uma lesão, ou seja, cortar, quebrar a flor do brócolis, a couve-flor, tudo isso você quebra, deixa lá um pouquinho ela repousando antes de você levar para a preparação, e ali você vai ter a ativação da mirosinase. A mirosinase é essa enzima que vai fazer que o glicosinolato, que ele seja modificado na sua estrutura ativa. Você tem aqui no brócolis, como exemplo, a glucorafanina, e a glucorafanina, que é um dos glicosinolatos, quando sobre a ação da mirosinase, vai formar o sulfarafano. Esse daqui é o composto que vai ter atividade em várias frentes no nosso ambiente celular. Os nomes nós não precisamos decorar, nós só precisamos consumir esses alimentos acreditando e tendo a certeza, descritos na literatura, que eles têm uma função muito importante no nosso organismo. Também, mastigados crus, a formação de produtos de hidrólise, que é a quebra dos glicosinolatos, pela mirosinase da planta. Então, você aumenta a quantidade de isotiocianatos, que é uma substância. Não se apegue muito ao nome, sabendo que pela mastigação você também vai ativar esses compostos. E a ação da microbiota, que ela consegue converter os glicosinolatos em isotiocianatos, que é o princípio ativo, que são os compostos bioativos dos alimentos. Qual é a ação dessas hortaliças? Você tem aqui na prevenção do câncer, então estudos, está aqui a referência, eles viram, estudos epidemiológicos, eles sugerem que o consumo de brássicas, que são as hortaliças verdes, está inversamente associada ao risco de diversos tipos de câncer, especialmente câncer de estômago, de cólon, que é o intestino, pulmões e mama. Um outro detalhe que eles viram, esse autor e colaboradores, em 1996, eles revisaram vários estudos de coorte, que é um tipo de análise estatística, e casos controle, e reportaram que 67% dos casos foi encontrada uma associação inversa entre o consumo total de vegetais crucíferos e o risco de câncer. Ou seja, o que seria essa associação inversa? Quanto mais eu consumir as crucíferas, menos probabilidade de ter câncer eu tive dentro dos estudos apresentados. Então, o consumo dessas hortaliças, das brássicas,
é importantíssima para a modulação das nossas células. Prevenção do câncer, uma associação inversa entre o consumo de repolho, brócolis, couve-flor e couve de Bruxelas foi encontrado em 70, 56, 67 e 29% dos estudos controles, respectivamente, cada um aí com seu percentual respectivo. Já os estudos do tipo coorte mostraram associação inversa entre o consumo de repolho, couve-flor, brócolis e o risco de câncer de pulmão entre o consumo total de vegetais crucíferas e o risco de câncer de estômago e entre o consumo de brócolis e todos os tipos de câncer. Ou seja, consumir uma variedade de hortaliças é positivo para a saúde do nosso organismo, que é a grande responsabilidade que nós que trabalhamos com nutrição funcional de colocar isso para o nosso paciente. Um estudo de revisão avaliou publicações caso controle, totalizando que 12.449 tipos de câncer, dentre eles câncer da cavidade oral, esôfago, estômago, colo retal, fígado, pâncreas, laringe, mama, endométrio, ovário, próstata e rins, foi comparando com 11.492 controles. O que aqui foi revelado nesse estudo? O consumo de brássicas uma vez por semana teve efeito protetor em comparação ao consumo nulo, quem não consumiu nada ou inferior a uma vez por semana. Ou seja, é positivo o consumo dessas hortaliças. Já está descrito, é um fato já debatido. E aqui é um detalhe muito bom para quem gosta de fazer churrasco. Geralmente, quando você for fazer churrasco, você faz o consumo também de brócolis. Por quê? Aqui no churrasco é liberado uma substância tóxica que é chamada de benzopireno. O benzopireno, ele causa mutação no nosso DNA. E aí você tem doenças que podem ser causadas justamente por essa modificação. O sulfarofano, que é um composto bioativo do brócolis, ele vai agir por vias enzimáticas, e aí a gente não vai entrar no mérito, mas só sabendo que o sulfarofano, lá no DNA, no gene da nossa célula, no núcleo da célula, ele vai gerar uma produção de uma enzima que é a glutationa S-transferase, que vai neutralizar, vai ajudar a excretar o benzopireno. Então, sempre que for associar um churrasco do final de semana, você coloca o brócolis lá para você consumir, para poder eliminar essa substância, lembra lá do fígado, que é um órgão detoxificador e vai precisar do sulfarofano para poder fazer essa eliminação dessa substância tóxica. E aí você tem vários outros alimentos que potencializam, e aqui em menor detalhe, essa substância que é a ativação de um fator que atua no núcleo da célula, que é o NRF2. Quando eu faço o consumo de brócolis, de chá verde, da romã, do mirtilo e da cúrcuma, do açafrão, nós vamos produzir uma série de enzimas, e essas enzimas elas vão neutralizar os radicais livres, que são potencialmente lesivos no nosso organismo. Ficar ligado nesta situação que consumo de alimentos saudáveis potencializa a atividade da nossa célula. E aqui você tem os alimentos, as hortaliças e a quantidade de compostos bioativos contidos nessas. Chama a atenção que todos aqui são orgânicos, tá? Não adianta você fazer o consumo de alimentos convencionais, porque o agrotóxico, ele impede a manifestação, ou seja, a expressão desses compostos secundários do metabolismo da planta. Precisa ser orgânico para que você tenha a potencialidade desses compostos orgânicos aqui, né? Desses compostos bioativos. E também esses vegetais são ricos em cálcio, para que a gente desmistifique que o cálcio ele é fonte somente via consumo do leite e derivados. Mas eu tenho outros alimentos que são também fontes presentes de cálcio na nossa alimentação. Qual a recomendação? O consumo de 5 ou mais porções por semana possui efeito protetor contra diversos tipos de câncer. Ou seja, quantidade, qualidade, harmonia e adequação, a partir de agora, no seu padrão alimentar, precisa ser colocado com muita verdade, fazer esse consumo dessa variedade de vegetais verdes. A gente já falou de magnésio em outro episódio, a gente está falando aqui de cálcio, e agora
das brássicas, excelente fonte para a proteção do nosso organismo, ok? No mais, vocês aguardem o próximo episódio, aproveitem aqui no nosso projeto Nutrição, Inclusão e Saúde e até mais!